bem-vindas para a nossa reflexão deste sábado da quarta semana da Quaresma, 20 de março de 2021. A liturgia nos propõe do Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 a 53, uma discussão em torno ao messianismo de Jesus, Messias, profeta. O contexto da nossa leitura é a festa das tendas, a festa mais popular do antigo Israel. Essa festa era comemorada no final do outono para celebrar a abundância dos frutos e na qual se reuniam em torno ao Templo de Jerusalém pessoas vindas de todo o país e aí acampavam em tendas ou cabanas feitas de ramos de árvores, de folhas de palmeiras, de modo que formavam um conjunto alegre e muito bonito. No contexto desta festa, do capítulo 7 de João, Jesus se apresenta, se mostra como o Messias e conclui aplicando a metáfora da água viva. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Do seu seio brotarão rios de água viva. Então, chegamos ao nosso texto, uma discussão popular. Alguns perguntam, será ele o profeta? O profeta não era um profeta como tantos outros que havia em Israel na época de Jesus. O profeta era um novo Moisés, conforme prometido em Deuteronômio 18:15, que realizaria um êxodo definitivo, uma salvação completa e total à luz da libertação dos hebreus escravos do Egito, com prodígios maravilhosos como uma nova travessia do Mar Vermelho, muito maná e codornizes para saciar a fome, água da rocha para saciar a sede e a posse definitiva de uma terra prometida, verdadeira e real, sem fim. Outra discussão, perguntam, será ele o Messias? O Messias era a expectativa máxima de um Salvador, de um restaurador de Israel, libertador do imperialismo romano, um personagem que salvaria definitivamente a nação. E então os chefes dos sacerdotes e os fariseus retrucam, não, da Galileia não pode vir o Messias. Leiam a Escritura. Na Escritura, o Messias deve vir de Belém como um descendente de Davi, um rei poderoso com exército e armas. E essa discussão é amainada por Nicodemos, um conhecido fariseu que adere a Jesus e que diz, nós não podemos julgar e condenar uma pessoa sem ouvi-la. O Messias pode sim vir da Galileia, ou não. Na época de Jesus, havia muita expectativa messiânica e havia várias imagens do que e quem seria o Messias. As principais expectativas eram por um Messias profeta, um novo Moisés, testemunha da palavra de Deus que implantasse uma nova realidade, uma nova mentalidade em Israel. Uma segunda expectativa via no Messias um rei, um novo Davi poderoso que restauraria o reino de Israel definitivamente como uma potência frente às demais nações. Havia ainda a expectativa de que o Messias seria um sacerdote, uma espécie de novo Arão que, em torno ao Templo de Jerusalém, criasse um povo santo, uma nação de Deus, preparada para a restauração definitiva. Ora, os cristãos, o próprio Jesus,
não escolhe nenhuma dessas expectativas, embora Jesus cumpra naturalmente a missão de sacerdote, profeta e rei, definitivamente. Ele vem para nos santificar, ele vem para reinar sobre nós, ele vem para testemunhar Deus mesmo enquanto seu filho, isso é verdade, mas ele realiza esta missão sacerdotal, profética e real como o Messias servo sofredor. Esta é a imagem que os evangelhos, que os primeiros cristãos aplicam para explicar o messianismo de Jesus. Portanto, ele é sim o Messias da Galileia, daquela Galileia considerada território dos pagãos, de agricultores ignorantes, de judeus que não sabiam cumprir a lei, de semi-analfabetos, enfim, uma série de preconceitos pairava sobre o povo da Galileia. E é de lá que o Messias surge. Filho de um casal popular, José e Maria. O grande São José, cuja festa celebramos ontem, 19 de março, é sim poderoso, opera milagres, mas ele construiu a sua santidade no dia a dia, no cuidado da família, na proteção de Jesus, aceitando, dando um sim ao chamado divino. Portanto, Jesus retoma, o messianismo de Jesus realiza aquela missão do servo sofredor anunciado por Isaías, tão bem retratado também na primeira leitura de hoje, Jeremias 11, em que o profeta está sofrendo perseguição, é preso e é maltratado. Também o salmista, no Salmo 7, que a gente lê na liturgia de hoje, em sua situação de perseguido, invoca, clama a Deus. Esta é a realidade a qual o servo se faz solidário. O servo sofredor é alguém em solidariedade com pessoas em situação de escravidão, em situação de exílio, em situação de opressão, de depressão, de sofrimento. Então nós podemos confiar, sim, no Messias, servo sofredor, aquele que nasceu numa manjedoura e que morreu numa cruz, ele é a nossa referência, em vista da ressurreição. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele sabe enxugar as nossas lágrimas, partilhar conosco a dor, a morte, o luto, o sofrimento quaresmal que nós estamos vivendo. Que nós possamos fazer essa caminhada de penitência, de sofrimento como nunca na nossa história, confiando em Jesus, o Messias, servo solidário conosco, mas certo da ressurreição, da vida plena e total. Que tenhamos um bom sábado abençoado e uma excelente caminhada quaresmal.